Continuando aqui, resolvendo questões. Este bloco é um bloco pocket, ou seja, são apenas duas questões que nós estamos resolvendo. Então, aqui eu trago para vocês do exame 17º, que trouxe sobre da advocacia pública, que está lá no artigo 10º do Regulamento Geral do Estatuto da OAB, ok? Então, da advocacia pública, só aí já dá a dica para nós o que o comando vai exigir da gente. O que é uma advocacia pública, tá? Então, nós temos aí, Patrícia foi aprovada em concurso público e tomou posse como procuradora do município em que reside. Como não pretendia mais exercer a advocacia privada, mas apenas atuar como procuradora do município, pediu o cancelamento da sua inscrição na OAB. A partir da hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Letra A. Patrícia não agiu corretamente, pois os advogados públicos estão obrigados à inscrição na OAB para o exercício de suas atividades. Letra B. Patrícia não agiu corretamente, pois deverá ter requerido apenas o licenciamento do exercício da advocacia e não o cancelamento de sua inscrição. Letra C. Patrícia poderia ter pedido o licenciamento do exercício da advocacia, mas nada impede de pedir o cancelamento da sua inscrição, caso não deseje mais exercer a advocacia privada. E letra D, Patrícia agiu corretamente, pois uma vez que os advogados públicos não podem exercer a advocacia privada, estão obrigados a requerer o cancelamento de suas inscrições. Então, estamos falando de advocacia. Para ser advogado, tem que ter passado no exame da ordem, ter solicitado a sua carteira profissional, ok? E na advocacia pública, eu preciso ter carteira da OAB para advogar? Só o nome já me diz, já indica que se é advocacia, para ser advogado tem que ter o quê? A carteira. Você está inscrito na OAB, seja ela pública ou seja ela privada. Se você vai exercer a advocacia pública, quer dizer que você deverá estar, sim, inscrito e regular dentro do quadro de advogados da OAB, ok? Então, na letra A, vai dizer que os advogados públicos estão obrigados à inscrição na OAB para o exercício de suas atividades. Então, vamos ver o que diz o artigo 10º do Regulamento Geral. Artigo 10º. Os integrantes da advocacia pública, no exercício de atividade privativa prevista no artigo 1º do Estatuto, sujeitam-se ao regime do Estatuto, deste Regulamento Geral e do Código de Ética e Disciplina, inclusive quanto às infrações e sanções disciplinares. Se eles respondem disciplinarmente, quer dizer que eles têm que estar vinculados à OAB. Então, se a pessoa não tem carteira, a carteira profissional, é a carteira de identidade de advogado, ele não sofre nenhuma infração, ele não comete nenhuma infração e nem pode sofrer sanções. Então, só que o artigo já indica que ele tem que estar o quê? Integrado, eles têm que estar registrado, tem que estar em dia com a inscrição na OAB, seja exercendo advocacia pública quanto a advocacia privada, ok? Então, todo promotor
tem que estar vinculado, tem que estar inscrito no quadro da OAB, já que ele vai exercer a advocacia pública. Todo procurador do município ou do estado, que seja, todo procurador tem que estar inscrito, porque ele exerce munus público, ele exerce advocacia pública, ok? Inclusive, ele vai ter os mesmos benefícios que um advogado inscrito regularmente e que está exercendo atividade privada, tá? Então, voltamos para a análise das questões. Patrícia não agiu corretamente, pois advogados públicos estão obrigados à inscrição na OAB para o exercício de suas atividades. Então, a letra A está dizendo que ela não está correta, porque para exercer atividade de procuradora do município, ela tem que estar inscrita no quadro da Ordem dos Advogados. Ela tem que estar em dia, ela não pode cancelar a sua inscrição e nem tampouco pedir licença, ok? Então, a Patrícia não agiu corretamente, parece que é o nosso gabarito, ou seja, a letra A está correta. Letra B, Patrícia não agiu corretamente, pois deveria ter requerido apenas o licenciamento. A Patrícia ela não pode requerer nem o licenciamento, nem o cancelamento, senão ela não vai poder ser procuradora do município. Então, a letra B está incorreta. Letra C, Patrícia poderia ter pedido licenciamento, não. Procurador do município, procurador do estado, tem que estar inscrito no quadro da Ordem dos Advogados, tá ok? Então, letra C incorreta, letra D já começa, Patrícia agiu corretamente, a palavra agiu corretamente, a expressão agiu corretamente, invalida a questão, ela não agiu corretamente, ela se equivocou, ela tem que estar inscrita, ela tem que estar dentro do quadro da Ordem dos Advogados, ok? Então, letra D está incorreta. Portanto, o nosso gabarito é letra A. Patrícia não agiu corretamente, pois os advogados públicos estão obrigados à inscrição na OAB para exercício de suas atividades. Então, gabarito letra A de advogado e letra A de aprovado. Você será o próximo aprovado no exame de ordem. Vamos aí ao exame 32º. De novo, vamos falar sobre o exercício da advocacia. Só que agora nós estamos falando da advocacia pro bono. O que é isso? Da advocacia pro bono, que está lá no artigo 30º, parágrafo 1º do SED, do Código de Ética e Disciplina. Lembrando que nós estamos em blocos pequenos, apenas de 2 questões. É resolução de questões pocket, ou seja, rápido, para que você consiga entender a elaboração da questão, a análise e a resposta que você precisa dar na hora de responder o seu exame, ok? Então, nós trouxemos aqui da advocacia pro bono. Eu falo sempre, os alunos perguntam, mas pro bono não é honorários? Não, pro bono não é honorários. Pro bono é um exercício do advogado. É um exercício eventual, voluntário, e geralmente é voltado para as pessoas que precisam, que não têm condições de pagar um advogado particular, ou que não tem, às vezes, acesso à defensoria, que não teve acesso à defensoria pública, ok? Então, nós temos aí o advogado Felipe, em razão da sua notoriedade na atuação em defesa das minorias, foi procurado por representantes de certa pessoa jurídica X, que solicitaram sua atuação pro bono.
em favor da referida pessoa jurídica em determinados processos judiciais. Vou parar aqui neste comando. Pessoa jurídica pode solicitar atuação pro bono? Sim, pode. Não é só pessoa física, não é só aquelas pessoas só necessitadas. A pessoa jurídica que não tenha cunho econômico, ou seja, pessoa jurídica que não exerce atividade econômica, pode sim requerer solicitar a atuação pro bono. Como assim, professora? Como é que eu posso fazer isso? Vamos supor que você atende a uma comunidade, você é a comunidade do bairro ou de algum aglomerado e precisa que determinadas pessoas tenham acesso à justiça. Não conseguiram na Defensoria Pública, porém, pode essa associação ou um grupo de pessoas que foram vítimas de algo que causaria mais dano ao seu direito, pode sim solicitar a assessoria, a ajuda de um advogado, ok? Então, de acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a opção que representa a resposta que deve ser dada por Felipe a tal consulta. Letra A. É vedada a atuação pro bono em favor de pessoas jurídicas, embora seja possível a defesa das pessoas físicas que sejam destinatárias das suas atividades, desde que essas não disponham de recursos para contratação de profissional. Letra B. É autorizada a atuação pro bono em favor de pessoas jurídicas, desde que considerada instituições sociais e que não se destinam a fins econômicos, e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional. Letra C. É autorizada a atuação pro bono em favor de pessoas jurídicas, mesmo que destinadas a fins econômicos, desde que a atividade advocatícia atenda a motivos considerados socialmente relevantes, independente da existência de recurso para contratação de profissional. E letra D. É autorizado a atuação pro bono em favor de pessoas jurídicas, mesmo que destinadas a fins econômicos, desde que a atividade advocatícia se dirija a motivos considerados socialmente relevantes e as pessoas físicas beneficiárias das suas atividades não disponham de recursos para a contratação de profissional. Então, nós temos em cada assertiva informações válidas, mas, ao mesmo tempo, algumas com associações inválidas à atividade pro bono. Vamos lembrar o seguinte: se a pessoa jurídica tem ganhos econômicos, é caracterizado que ela teria condições de ter um acompanhamento advocatício privado, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Se é uma instituição jurídica voltada para o cunho social, ou seja, para ajudar a sociedade, ajudar algum grupo de pessoas necessitadas, é óbvio que ela talvez ela não tenha essas condições de assessorar, de dar um apoio jurídico a esses necessitados. E por sua vez, se são necessitados, realmente a justiça torna-se muito cara para eles. Então, portanto, eles não têm condições de utilizar. Então, o direito deles é barrado. Então, neste caso, você, como advogado, futuramente, né, poderá exercer a advocacia pro bono. Mas é toda hora, todo dia? É de vez em quando? Como é que é feito isso? E são esses requisitos que nós vamos conversar e vamos ler lá no artigo 30º, no seu parágrafo 1º. Lembrando que o CED é o Código de Ética e Disciplina, é um dos diplomas legais que regulam a nossa atividade como advogados. Além do CED, nós temos o Estatuto da Advocacia da OAB, assim como o Regulamento Geral, que foi tema da questão anterior desse bloco Pocket, ok?
Então, vamos ver o que diz o artigo 30º. Artigo 30º, parágrafo 1º. Considera-se a advocacia pro bono a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional. Então, quais são os requisitos para exercer a advocacia pro bono? Primeiro, que ela tem que ser gratuita, tá? Ela tem que ser eventual, assim como ela tem que ser voluntária, tá? Não pode ser imposto. Eventual quer dizer não é com habitualidade, ok? Gratuita quer dizer o seguinte: você não recebe nada, aí nós vamos depender. Se na causa você conseguir ganhar, você terá direito sim aos honorários sucumbenciais. É gratuita porque na hora da contratação do seu serviço não vai ter nenhum pagamento. A sua prestação de serviço ela é gratuita, ok? Só que o requisito principal deve ser o seguinte: em favor de instituições sociais sem fins econômicos, tá? Se você prestar a advocacia pro bono para uma instituição social, para uma pessoa jurídica, ela não pode ter fins econômicos. O que é fins econômicos? Obter valores, ou seja, da sua atividade. Qual? Banco. Banco tem fins econômicos. Então, para banco, não pode exercer pro bono, ok? Ah, mas pode ter lucro? Geralmente na prova coloca, a instituição teve lucro, não tem problema ter lucro. Não pode exercer atividade com fins econômicos. Lucro pode ter, eu posso vender algo, posso fazer um evento que eu arrecade dinheiro, que a gente consiga lucro e tudo mais, não tem problema nenhum. Só não pode ter a atividade exercida por essa pessoa jurídica, não pode ter fins econômicos, ok? E você, ao prestar a advocacia pro bono aos assistidos dessas instituições sociais, eles não podem dispor de recursos. Então, se eles não dispõem de recursos, você vai trabalhar de forma gratuita, ok? Então, essa é uma atividade pro bono. Pro bono é diferente de honorários, tá? Não é honorários. Quer dizer o seguinte: eu vou trabalhar de graça. A priori, sim. É gratuita, só pode ser de graça. Ah, mas eu vou ter direito aos honorários sucumbenciais? Sim, se você ganhar, a parte que perdeu te pagará, sim, os honorários sucumbenciais, tá bom? Então, vamos à análise das assertivas. Letra A. É vedada a atuação pro bono em favor de pessoa jurídica. Vimos no artigo 30º que não é vedada. A palavra vedada invalida a assertiva A. Letra B. É autorizada a atuação pro bono em favor de pessoas jurídicas, até que tudo correto, desde que considerada instituições sociais, correto também, e que não se destinem a fins econômicos, sim, correto. E aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional. Letra seca da lei, então, a assertiva B é a nossa alternativa correta. Porém, vamos continuar analisando as demais para a gente ter certeza do gabarito. É autorizada a atuação pro bono em favor de pessoas jurídicas, até que tudo correto, mesmo que destinadas a fins econômicos. Não, se tiver fins econômicos, está incorreta. Letra C, então, não é o nosso gabarito. Parece que realmente é a letra B. E, por último, é autorizada a atuação
pro bono em favor de pessoa jurídica, ok, mesmo que destinada a fins econômicos. Não, se tiver cunho econômico, aí você não poderá exercer a advocacia pro bono. Então, a letra B, D de dado, está incorreta. O nosso gabarito é letra B, é autorizada a atuação pro bono em favor de pessoas jurídicas, desde que consideradas instituições sociais e que não se destinem a fins econômicos, e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional. Então, gabarito letra B, gabarito que você está beliscando a sua aprovação. Estamos neste bloco, em bloco pocket, ou seja, apenas elaboração de duas questões. Se você tiver um tempinho, dê uma corrida lá no nosso podcast, que está aqui no YouTube, no Spotify e no SoundCloud, e você vai entender um pouquinho mais sobre a advocacia pro bono, ouvindo o nosso Estatuto da OAB, ok?